Oi, gente, bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou o Carlos. E eu sou o Carlos. Eu sou o Miller. E eu, o Kaique. Estamos começando um vídeo novo para falar com vocês sobre como construir autoridade no YouTube. Tem muita gente que talvez não escutou essa expressão aqui ainda e não entendeu, mas a autoridade é algo que existe, tá? Sim. Vindo ou sendo visto, notado, talvez de uma maneira até subliminar, mas que todo criador de conteúdo relevante dentro dessa plataforma ou até dentro das outras aí, ele construiu uma coisa chamada autoridade. Há umas semanas atrás, uma pessoa até me perguntou, Miller, por que você não coloca super chat aí nos vídeos de vocês? Aí eu falei assim para ele, é porque ainda eu não acredito que a gente tenha autoridade para isso. E ele nem entendeu na hora. Ele achou que eu estava falando sobre eu ter, como é que eu posso falar? Poder para isso. Sim. Mas eu não estava falando de poder. Eu estava falando de eu ser relevante, o nosso canal ser relevante, a ponto de alguém querer pagar para mandar um comentário, que é assim que funciona o Superchat, né? Sim. Que não era desse canal, tá, gente? Era do outro canal que a gente tem. Nosso canal vizinho aí, Via do Céu. Depois, se vocês quiserem ir lá, vão lá no Via Dá uma do Céu, vão conferida conhecer o lá. nosso canal. Tem muita coisa lá também para vocês. Mas, cara, como construir então a autoridade? Eu acredito que você já ouviu muito sobre isso também, né? Sim. Muita gente tem essa preocupação, né? Essa preocupação. Porque, na verdade, a autoridade, ela fala muito sobre quem você é dentro da plataforma. É isso aí. Ela fala muito sobre o seu conteúdo, sobre, eu diria até sobre o seu sucesso. Boa. Porque se você constrói autoridade, automaticamente se imagina que você terá sucesso. Se você não tem autoridade, e quando a gente fala de ter autoridade assim, a gente fala no sentido de que se eu tenho autoridade, o meu conteúdo ele se torna relevante. Se eu tenho Sim. autoridade, as pessoas elas vão entender o meu conteúdo, o meu canal como algo que deve ser consumido, que deve ser levado a sério. Legal isso. Se você tem autoridade, você acaba se tornando, permite até usar dessa Aham. maneira, você acaba se tornando uma autoridade para falar daquele assunto. Isso é Porque verdade. você provavelmente, vamos citar um exemplo aqui, mas por exemplo, quando eu fui trocar de celular, eu fui pesquisar sobre isso. E quando eu fui pesquisar, eu pesquisei alguns modelos no YouTube, mas a gente sempre tem um Aquele canal ou cara que é outro que é aquele referência. cara que a gente não, se esse aqui falar É bem, porque é bom. é porque presta. Então, é o que a gente muitas vezes faz. E isso é construído pela autoridade. É. Se você não tem autoridade, a pessoa vai olhar para o seu conteúdo como algo banal. Isso é, se olhar para o seu E é conteúdo. interessante Que isso. ainda tem essa questão que pode nem cogitar de olhar para você, porque não tem algo a entregar para a necessidade daquela E pessoa. são muitas formas de você ver isso. Por exemplo, tem pessoas que lhes é dada autoridade. Como é que acontece? É, os telespectadores, a sua audiência, o seu público, tem aquela pessoa como alguém, cara, o que ele disser é lei. Como você mesmo falou, se ele falar que é bom, é porque é bom. Essa pessoa lhe foi dada essa autoridade pela audiência. E o cara construiu essa autoridade pelos estudos, pela história dele, Sim, né? O tempo que ele foi levando, trabalhando, aprendendo, lhe deu essa autoridade de falar com segurança, sim. tá? Então são várias maneiras de se construir autoridade. Mas como começar? A gente poderia dizer que a melhor maneira de começar a construir essa autoridade, e é interessante o que você falou, é até interessante isso aqui, só para colocar isso aqui, gente, que eu já pensei, tem gente que nem entende bem de um assunto, mas o cara tá tão relevante no momento, sabe? Isso. Que o que ele falar, poxa, o cara falou é fera demais, com certeza é verdade. Às vezes tem gente que dá dica de saúde, o cara nem treina, nem Sabe estudou, não viu nada. lugar nenhum, ele só acha que é assim, É. mas ele tá falando e aí as pessoas dão essa voz para ele. Mas vamos continuar aqui. Então, o que é que a gente acredita que é o primeiro passo para se construir autoridade? É primeiro construir identidade. Isso. Você não vai conseguir ter autoridade se você não tiver a sua identidade. Por que a gente está falando isso? A gente sabe que muita gente, quando pensa em começar, ou quando se inspirou, né, para começar, ela se inspirou porque viu alguém. Isso. Tem gente que quer começar porque pensa em ganhar dinheiro, já escutou que tem gente que ganha dinheiro. Outras pessoas porque olharam para outras e disseram, rapaz, eu queria ser como fulano. Até tem muita gente que começa numa carreira de trabalho de direito, de professor, de policial, porque viu alguém, eu Ele queria se ser como fulano. inspirou. Então a inspiração é algo muito natural, né?
e até positivo, né? E positivo, bem Positivo. verdade. Mas aí é onde entra o problema, né? A inspiração, ela muitas vezes acaba se tornando um problema quando ela se torna imitação. Boa. Porque muitas vezes a gente se inspira tanto É, e às vezes até, eu diria que em alguns casos é até automático, a gente não percebe. não Mas a percebe. gente se inspira tanto naquela pessoa que a gente começa a imitar. Então tem muita gente que às vezes vai começar um conteúdo, pega o youtuber ou os youtubers mais relevantes daquele contexto, daquele Sim. nicho que ele quer falar e pega o modelo deles, a forma de se expressar, cenário, tudo isso e junta ali e começa a aparecer um mini fulano de tal. Começa a aparecer uma Um miniatura sósia. dele, um sósia, um imitador. Então, a questão é essa. Muitas vezes algumas pessoas elas não se tornam relevantes, não é porque não sabem produzir, ou porque seu conteúdo não é bom, mas é porque quando você olha, você percebe aquela pessoa imitando alguém que é mais conhecido, é mais badalado, e quando você imita muito o jeito de alguém, aquilo se torna forçado. É, tá interessante, porque tem muita gente que ficou famosa nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque era sósia de fulano, não era sósia de ciclano. Teve um viral aí do sósia do Will Smith, do Jack Sim. Chan, do Harry Potter, enfim, e várias figuras. Mas, gente, vocês têm que entender que ali são personagens e são para outro tipo de plataforma, eu diria. É Isso. outra forma de criar conteúdo. E até o conteúdo, eles não fizeram filme. Não, é diferente. Eles, né, estão É fazendo resenha totalmente ali. diferente. Isso, é Você, totalmente cômico. você vê, por exemplo, o Will Smith numa situação totalmente cotidiana de um cidadão médio É, o brasileiro. cara tava entregando gás. Você não vê isso em outro lugar. Onde é que você vai ver o Will Smith trazendo gás? Nem em filme você viu isso. Pelo amor de Deus, o homem ganhou um Oscar. Então a gente entende que esse tipo de coisa, como o senhor disse, não é uma coisa que não, é porque o conteúdo, É então a minha identidade é diferente. isso. Não, ali é pelo o motivo cômico e porque é algo que se torna muito cômodo para se usar e É, a gente usa e se for, a gente tivesse uma situação como essa, a gente com certeza usaria. Mas isso não pode se tornar minha identidade, ser a cópia, a imitação de alguém. exatamente. A gente tá aqui para te dizer que você, primeiro, se encontre. Como é que você gosta de falar? Como é que você gosta de se comunicar? Quais são os assuntos que você gosta? Você tem que entender que você precisa montar ali. Por exemplo, você não vai ter o mesmo cenário que aquela pessoa. E talvez se você tiver condição, você até pense em montar. Mas o conselho que a gente. Interessante, eu até comentei isso aqui com o nosso mestre aqui, falando sobre isso. É que a maioria dos criadores de conteúdo hoje, o móvel que mais vai ter no cenário deles é um móvel de madeira com uma estrutura de metal. É, Como é que fala? é o modelo industrial que Modelo chama. industrial. A estrutura toda preta Uma madeira e a clara, madeira lá. é. É muito comum você ver isso, tá? Então, assim, tá tudo bem se inspirar no cenário, mas assim, criar um cenário idêntico é um problema, porque isso não vai ser a tua identidade, não é quem você é, tá? Então, tem toda a questão do cenário. Por exemplo, às vezes o cara gosta de contar história, né? Você vai ver muita gente fazendo resenhas de filmes, de livros, de séries, tem muito canais disso aí. E é o jeito do cara contar, e talvez você tenha o seu jeito de contar e quer contar como ele conta, e aí você não vai pegar porque Não não do é seu jeito. você. Uma hora você vai cansar, você vai se perder no personagem e você tem que ser você. Tem outras pessoas que vão pelo estilo de vlog, que é muito mais natural, é muito mais quem a pessoa é de verdade. Então você tem que entender que você tem que ter o seu próprio formato, a sua própria maneira de se expressar, até porque tem pessoas, por exemplo, você vai ver pessoas que no conteúdo, no YouTube, e, enfim, nas plataformas, de vários lugares do Brasil e do mundo. Mas vamos falar do Brasil. Tem pessoas que é do Rio Grande do Sul, né, que tem o seu sotaque muito Sotaque, peculiar, sim. suas gírias locais, igual nós temos as nossas aqui no interior de Pernambuco. Então é muito natural, tá? Cada um tem seu jeito de falar, suas gírias, suas maneiras de se expressar. Então você tem que entender qual é o meu formato, qual é a minha maneira de me expressar. Eu quero copiar alguém para falar como fala o pessoal do Sul. Qual vai ser a forma que eu vou escolher para a edição dos meus vídeos? Quais elementos eu vou soltar durante os vídeos? E aí vai te levar até um ponto. Vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo até entender, cara, é aqui que eu me encontrei. E aí tem outro detalhe, né? Que aí pode ser, mas como eu vou saber qual é a minha identidade? Se, veja só, interessante o que eu quero dizer. Eu tô assistindo, eu tô produzindo conteúdo e de repente eu vi, bum, meu vídeo viralizou. O que foi que eu falei naquele vídeo? Como foi que eu falei? Qual foi o assunto que eu falei? Porque ali é o teu lugar. Pelo menos naquele momento,
Isso, é o lugar que você tem que produzir, exatamente. não é? E é interessante, né, a gente falar, assim, pensar sobre essa forma, porque eu acho que a gente vê casos assim, de conteúdos ou então de nichos que eles dão certo e as pessoas migram para aquele nicho. Por quê? Porque aquilo ali deu certo. Então Exatamente. tem muita gente que quando vai começar hoje no YouTube gosta de um assunto X, mas entra em um nicho Y. Por quê? Porque aquilo ali dá certo e ele vê pessoas que já são grandes naquilo ali e quer imitar e ir por aquele caminho. Mas às vezes é uma coisa que nem gosta. Nem gosto. É uma coisa que não entende, que não se familiariza com aquilo ali, não se conecta com aquilo ali, e muitas vezes fica nessa de, não, eu vou por ali porque ali dá certo, porque ali é um nicho interessante. Mas quando você realmente tenta ser autêntico, não importa o nicho que você começa, mas se você começa, se dedica e cria essa identidade, essa autoridade, você vai fazer as pessoas olharem para você de uma forma diferente. Você vai fazer as pessoas realmente conseguirem olhar para aquilo ali e entender, não, é algo diferente, é algo autêntico, é algo que eu me sinto à vontade, é algo que eu me conecto. Então a gente vê isso muito hoje em dia, porque a gente vê exemplos claros de situações como essas hoje em dia. A gente passou aí por um período de Copa do Mundo e a gente É, sabe que, né, um determinado canal no YouTube aí, ele bateu de frente com uma determinada emissora, é né? isso. Assim, você vê um canal do YouTube bater de frente com a emissora e Sendo que eles são. você vê a essa emissora, que não é uma emissora pequena, Ah, gente, é a maior do Brasil. e muito menos uma emissora que começou ontem, querendo, de certo modo, pegar a identidade desse canal e colocar nela para abraçar aqueles Mas não deu que certo. consomem. Então, entenda, se com eles, que são eles, É têm a prova de que não dá condições, certo. têm recursos e pode contratar quem você imaginar, não deu certo, então já se vê por aí. Copiar, imitar, tentar ser igual, não dá certo. Eu acho que a resposta para a pergunta é: seja natural. Se Sim, for para construir um personagem, construa um personagem que é seu, ainda que seja baseado em outra pessoa. E tá tudo bem. Existem várias pessoas que os seus canais no YouTube produzem conteúdos que tem um personagem e tá tudo bem, mas que seja natural, que seja orgânico, que venha de você. E com certeza vai dar certo. Não é isso, mestre? isso. E que seja uma coisa que, quando a gente fala de criar personagem, seja um personagem que, pelo menos em alguma coisa, realmente seja você. Não que seja uma pessoa completamente diferente, até porque eu acho que o grande problema de muita gente no YouTube é querer ser ator. É Pois é. tomar Rapaz, já uma percebi que eu não nasci para isso não, É viu? querer tomar uma vida, um jeito de ser que não é Não é dele. seu. Isso aí é para quem é ator. É. Você não é ator, você é criador de conteúdo. É. E você, como criador de conteúdo, você vai usar isso. E se você chegar no nível de isso ser o seu sustento de vida, você tem que entender, isso é um trabalho e você tem que se dedicar sendo você. É isso aí. Porque o YouTube ele não exige isso. O YouTube ele exige que você crie um bom conteúdo, que você retenha a atenção das pessoas, que você tenha bons resultados. E não existe que você se torne outra pessoa. É isso aí. Então, seja você, alcance o que tiver de alcançar sendo você, e não copiando os outros, porque você pode até chegar em uma posição alta em algum momento, mas vai ter um momento que isso vai declinar. É isso aí. Porque se muitas vezes É você verdade. pegar um assunto já é nichado, mas imagine você pegar um assunto imitando uma pessoa. Vai ter um momento que essa pessoa, e tem muita gente que acaba sendo assim, se essa pessoa entrar em declínio, ela entra junto. Por quê? Porque é uma cópia. Se essa pessoa ela fizer alguma coisa que repercute mal para a imagem dela e ela perder o que tem, ou então declinar, quem imita vai declinar junto. Por quê? Porque perdeu a imagem, perdeu a pessoa que era o seu reflexo e ele cria um conteúdo da mesma forma. Então, qualquer coisa agregado a isso declina junto. Então, por isso ela é importante. A autenticidade dentro das redes Isso sociais, até aí. porque é uma coisa muito difícil de se encontrar hoje em dia, né? É. Na Então, verdade. seja natural, encontre sua identidade e aí construa autoridade. Essas dicas aí com certeza vão te ajudar muito. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos ficar por aqui. Aproveita aí se você ficou com a gente até aqui. Nosso muito obrigado. Se inscreve, compartilha, comenta aí de onde você está nos assistindo. E até a próxima. Tchau!